Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Espero que estejam todos bem. Mais uma vez estamos aqui para ministrar a Escola Bíblica. Hoje, lição de número 8 da nossa revista RED, né? Revista de Estudos e Discipulado. Essa revista aqui, ó, é a do primeiro trimestre, se não me engano, ainda é? Janeiro, fevereiro e março, ou março, abril e março. Não, abril, maio e junho, é do segundo trimestre, né? Então nós vamos lá para mais uma lição. Abram aí na página 37, lição de número 8. O título é Marcas de um Testemunho Relevante e Impactante. O texto áureo de hoje: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 7. Objetivos da lição: conhecer o testemunho pela vida santificada. Perceber o quanto é importante as pessoas perceberem que somos diferentes e que há santidade de Deus em nossa vida. Vale fazer uma observação aqui, porque fazer com que as pessoas percebam que somos diferentes não tem nada a ver com a nossa indumentária, ou seja, com o nosso modo de vestir. Tem alguns segmentos do cristianismo, né, evangélico, que dão uma ênfase muito grande à vestimenta, ao trajar, né? Você tem que se vestir assim, tem que se vestir assado. A diferença da qual o texto está falando tem a ver com comportamento, tem a ver com caráter, tem a ver com a forma como você age com o seu ser, né? Com o indivíduo, não da forma como ele veste. É evidente que o crente ele tem que ter uma certa austeridade, digamos assim, no seu modo de vestir, né? A extravagância nunca é um fator relativo ao equilíbrio, tá? Tudo que é exagerado, tudo que está fora, digamos assim, da média, tudo que é extravagante, né, seria o termo mais correto, foge a essa nossa percepção de, como é que eu posso dizer, do nosso estilo de vida, né? Porque o cristão, a relevância do cristão está na espiritualidade e não na sua estética, na sua performance, no seu modo de vestir, nada disso, né? O nosso padrão, digamos assim, o nosso ponto de equilíbrio é a nossa espiritualidade, né? É a nossa conexão com o Espírito Santo, com Deus, e a busca de tentar viver de acordo com esse padrão, né? Qual é o nosso modelo? Jesus Cristo. Então eu vou estar sempre buscando ser, parecer, viver, pensar, agir conforme Jesus Cristo, tá certo? E inclusive o modo de vestir, ele nos importa no sentido de que a gente quer estar bem, né? Quer se sentir bem, tem a ver com a nossa autoestima, mas isso não pode fazer com que isso seja mais relevante do que a espiritualidade, do que a busca da santidade, do que essa comunhão com o Espírito Santo de Deus e com o modelo que é Jesus Cristo, tá? Saiu daí, já está fora do nosso objetivo principal, tá certo? Praticar jejum, oração e busca da palavra, fatores que levam à santidade. Jejum, oração, vamos falar na ordem que ele bota aqui, né? Jejum, oração e busca da palavra. Jejum, exercício espiritual, mortificação da carne, dizer para o seu corpo, né, quem é que está no comando, privando ele de ser satisfeito. Isso é exercício, porque enfraquece o corpo, mas fortalece o espírito, né? A oração é a sua conexão direta com o sobrenatural, com Deus, com o divino, com o Espírito Santo, coloca você em comunhão direta, né? Diálogo. Oração não é monólogo, é sempre diálogo. Você fala, Deus escuta, Deus fala, você escuta, né?
E terceira coisa, a busca da palavra, que é o conhecimento das Escrituras, que é o ensino de Deus. A sua palavra é o norte que Deus deixou para o homem, é a forma que Deus estabeleceu de nós nos relacionarmos com Deus e vivermos dentro dos seus padrões. A palavra de Deus é esse manual, é esse escrito do Senhor que nos ensina, né, a viver de acordo com a sua vontade, com a sua palavra, com o seu padrão. Deus tem um padrão? Tem. Onde é que a gente descobre isso? Lendo as Escrituras, meditando nas Escrituras, entendendo as Escrituras, tendo a Escritura revelada a nós pelo Espírito Santo. É assim que a gente aprende e é assim que a gente consegue viver de acordo com essa vontade de Deus que a gente fala tanto, né? Fazer a vontade de Deus, viver de acordo com a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus. Onde é que está isso? Nas Escrituras, que nos serão reveladas pelo Espírito Santo na medida em que a gente vive em comunhão com Ele e dá essa liberdade a Ele de poder estar nos guiando, nos conduzindo segundo a sua vontade, ok? Então vamos lá para o texto bíblico inspirativo. Epístola de Romanos, capítulo de número 6, verso 22, diz assim: Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Segundo a Tessalonicenses, capítulo de número 2, versos 13 e 14, diz assim: Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito Santo e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, não requer muitos comentários, vamos direto para a introdução. Introdução da lição de hoje. Três relatos bíblicos chamam-nos a atenção: o testemunho de Daniel na cova dos leões, de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente e do apedrejamento de Estevão. Nas páginas da Bíblia lemos sobre muitos milagres, livramentos, batalhas vencidas, histórias impactantes quando Deus até mesmo faz parar o sol e a lua. Está lá em Josué capítulo 10, verso 13. Deus é tremendo em seu agir em nossas vidas e ainda hoje não é diferente. No entanto, estes três testemunhos, de maneira geral, exemplificam a atitude de homens e mulheres que confiaram no Deus Todo-Poderoso, o Senhor das nossas vidas. Vamos assim destacar três marcas. São marcas, virtudes essenciais para que o nosso testemunho seja efetivo ao mundo e produza a transformação para a qual a palavra foi enviada por nosso intermédio, ou seja, nós somos o canal pela qual a palavra vai ser enviada, né, para o mundo, para as pessoas, né? Eu costumo dizer que nós somos a Bíblia que o mundo lê, e na verdade é isso mesmo, né? As pessoas comuns, elas raramente leem a Bíblia, né? Inclusive os próprios cristãos têm dificuldade disso. Vamos falar a verdade, né? A última vez que eu vi uma estatística, eu não sei se existe outra, mas a última vez que eu vi uma estatística em relação a essa questão, né, do percentual de crentes que lê a Bíblia, dava menos de 20%. Ou seja, 80% dos crentes não leem a Bíblia, né? E outro percentual também que me deixou bastante entristecido foi que a liderança, menos de 50% já leu a Bíblia toda, né? Ou seja, não tem conhecimento da palavra de Deus. É um cristianismo de vivência, né? Eu sei que algumas pessoas não leem porque não sabem ler, porque tem o tal analfabeto funcional que lê e não entende, né? Mas as pessoas têm toda uma facilidade hoje, né, para conhecimento bíblico. Você tem Bíblia, por exemplo, em CD, você tem Bíblia em áudio, né, na internet tem, você tem
estudos bíblicos como esse que eu estou ministrando aqui, né? Mas o que tem faltado é o interesse da comunidade cristã para o conhecimento e o estudo da palavra de Deus. A gente fica muito preso à questão dos testemunhos, a gente gosta muito do louvor, a gente gosta muito de orar, né? O que é tudo importante, mas você ler a palavra de Deus é muito importante também. E talvez seja a base para tudo, porque eu só posso fazer a vontade de Deus quando eu a conheço. E Deus revela a sua vontade nas Escrituras. Se eu não a leio, aí eu vou ter dificuldade em saber qual é a vontade dele. E aí, como eu estava falando, se a gente que é cristão, os evangélicos, os crentes, tem dificuldade na leitura, se avalia o mundo. Então, como é que o mundo vai conhecer o Evangelho? Através da nossa vida, através do nosso viver, através do nosso proceder. Nós somos a Bíblia que o mundo lê, tá? Você é o instrumento que Deus usa para levar o Evangelho até as pessoas, ok? Vamos lá. Tópico de número 1. A firmeza da fé diante dos desafios. Daniel era um jovem de família real quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém e levou os primeiros cativos em 605 a.C., ou seja, 6 séculos antes da vinda do Salvador Jesus. Mesmo em terra estranha, seu testemunho de fé foi de grande diferencial. Começou como um escravo e terminou entre os príncipes daquele povo. Ao longo dos quase 90 anos de história, passou por muitas provações e enfrentou todo tipo de desafios quanto à sua fé. Fala a respeito da fidelidade de Daniel em relação àquilo que ele cria, aquilo que ele aprendeu dos pais e na relação que ele tinha com Deus. Tá? É muito importante essa questão, manter-se fiel, colocar os seus valores espirituais acima de qualquer coisa. Não negocie isso. Não barganhe com isso. A sua vida espiritual, ela está em primeiro lugar, tá? Você não pode negociar essa questão, porque senão Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Porque como é que é o nosso relacionamento com Deus? É no nível espiritual, não é no nível físico, material, né? É o meu espírito em comunhão com o Espírito de Deus que mantém essa ligação e essa comunhão. Então a sua vida espiritual, ela é inegociável. A gente vai ver na lição esses exemplos tanto de Daniel quanto dos 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, e posteriormente de Estevão, né, que foi apedrejado, ok? Segundo parágrafo aqui diz assim, ó: o texto bíblico afirma que Daniel foi jogado na cova dos leões e que passou a noite com eles. Em Daniel 6:22, lemos que Deus fechou a boca dos leões. Daniel foi retirado e honrado pelo rei, que imediatamente promulgou uma lei reconhecendo publicamente a autoridade, o poder e a glória do Deus de Daniel. Ou seja, Daniel foi um instrumento que levou ao conhecimento de Nabucodonosor o poder desse Deus, né? Ele foi esse instrumento que fez com que o povo da Babilônia conhecesse o Deus vivo. Você vê a importância do seu testemunho? Você vê a importância da sua fidelidade? Ou seja, as pessoas vão conhecer Deus através da sua vida. Se você tiver comunhão com Deus, se você for fiel a Deus, Deus vai agir na sua vida e vai agir através da sua vida, e isso vai ser um testemunho para os de fora, para aqueles que não conhecem a Deus, passarem a conhecê-lo, passarem a conhecer o seu poder e saber do que Deus é capaz de fazer. Por isso é importante o seu testemunho, por isso é importante uma vida de santidade. O que é viver em santidade? A gente fala muito sobre isso, né? Palavra kadosh, em hebraico. Santidade é o processo que a gente vive a partir do momento que a gente se converte. No momento em que eu reconheço que eu sou pecador, que eu reconheço que o Senhor Jesus
é Deus e que é através do nome de Jesus que eu vou ser salvo, que eu preciso dessa salvação. Então eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo do meu estilo de vida e passo então agora a viver de acordo com a vontade de Deus. Jesus Cristo vira o meu modelo, o Espírito Santo vira o meu guia e a palavra de Deus o meu manual. Pronto. Né? Isso acontece de que maneira? É um processo que tem um início com a ação do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso de fé para que isso aconteça, né? Como diz Paulo, a fé não vem de nós, é dom de Deus. Então, quando eu reconheço, quando eu aceito Jesus, o Espírito Santo opera na minha vida e eu passo então a crer de forma incontestável que Jesus Cristo é o Filho de Deus enviado à Terra para a salvação dos homens. Pronto, aí eu comecei o processo de santificação, ou seja, eu vou abandonar os padrões do mundo. Desculpa. Eu vou abandonar a forma de viver mundana, né? E passo então a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Eu mudo de vida. Então esse é um processo que leva a vida toda. Eu vou me afastando do mundo e me aproximando de Deus. Isso é santificação. Isso é o processo de santidade. Quanto mais longe do mundo eu estou e quanto mais próximo de Deus eu estou, mais santificado está a minha vida, né? Eu vou começando a trazer para a minha vida os padrões de Deus, né? Eu não os questiono, eu não fico perguntando por que isso, para que aquilo. É claro que eu preciso saber para não ter uma fé cega. A fé cristã não é uma fé cega. A fé cristã é uma fé racional. Tudo aquilo que Jesus nos ensina, todo o padrão divino, ele tem um propósito, tá? Trazer vida equilibrada para o ser humano, tá? Tudo que está fora do padrão de Deus está errado. Por quê? Porque Deus criou os homens, Deus criou o mundo, então quem estabelece as regras de tudo isso é quem criou. Não sou eu que vou dizer como faz, não é você que vai dizer como faz, é Deus que vai dizer como faz. E cabe a mim aceitar esse padrão. Quando eu estou no processo de santidade, eu vou relutar em algumas coisas, vou para abandonar algumas coisas que eu gosto, que são legais, que me dão um certo prazer, uma certa satisfação. Mas como eu sei que é Deus que está certo e eu estou errado, eu vou forçar a minha natureza. Aí vem os exercícios espirituais, jejum, aí vem a oração, aí vem a busca do conhecimento bíblico, que vai me dar forças e suporte para eu poder entender e permitir que o Espírito Santo continue me guiando nesse caminho que me leva para longe de Deus que me leva para longe do mundo e para perto de Deus. Isso é santificação, ok? Continuando aqui a nossa leitura do capítulo do tópico de número 1. O que se destaca na história de Daniel não são os seus efeitos, nem os milagres. Desculpa, vou começar de novo que eu li aqui errado. O que se destaca na história de Daniel não são os seus feitos, nem os milagres, mas o fato de aquele homem manter uma rotina simples, diária de oração e fé. Ou seja, ele manteve um canal aberto com Deus, oração e fé, tá? Ele vivia numa relação íntima com Deus, ele tinha um canal aberto, né? Mesmo diante das ameaças do confronto com os valores do seu mundo, não rebaixou os padrões de santidade de vida, ou seja, foi aquilo que eu falei no início, vida espiritual é inegociável. Não negocie, não barganhe. Mas tem uma lei aí dizendo agora que se eu orar 3 vezes por dia, eles vão me prender. Seja preso, mas continue orando. Tem uma lei que diz aí que se eu ler a Bíblia, eu vou ter que pagar uma multa. Se vira, paga a multa. Mas continue lendo a Bíblia. Mantenha a sua fidelidade, mantenha o seu relacionamento com Deus da forma como ele deve ser.
e deixa Deus fazer o resto. Você faz a sua parte, que Deus faz a dele. Agora, não negocie, não abandone a sua vida com Deus porque existe alguma lei ou alguém disse alguma coisa, ou até a sua própria vontade está dizendo para você: não deixa para amanhã, não faz hoje, não vive assim, não precisa disso tudo. Inegociável, tá? Daniel é um exemplo disso. Nós estamos dando um texto onde mostra que mesmo tendo o rei dado um decreto de que não deviam orar a outro Deus, quem conhece o texto sabe, né? Porque senão seria preso, jogado na cova dos leões. Daniel não negociou isso não. Ele falou: bom, o senhor falou que não é para fazer, mas o senhor não é Deus, Deus é Yahvé, eu vou continuar orando, e acabou. E manteve a sua fidelidade, e Deus o honrou de forma tremenda e poderosa. E o seu testemunho serviu para que aqueles que não conheciam o Deus de Daniel passaram a conhecer, tá? E conheceram de uma forma tremenda e poderosa. Isso é importante. O texto continua dizendo: estima-se que morreu aos 90 anos, está falando de Daniel, de morte natural, tendo passado por 3 dinastias como um escravo. Fato raro para aquela época, ou seja, morreu com boa idade, viveu e foi honrado por Deus, esteve na corte de 3 reis da Babilônia, né? Por quê? Porque manteve a fidelidade a Deus. Ele não era fiel ao rei, ele não era fiel aos costumes da Babilônia, ele não servia aos deuses da Babilônia, ele servia ao Deus verdadeiro, a Yahvé. E servindo a Yahvé, ele viveu dentro desse reino, servindo na corte de 3 dinastias como servo de Deus. Entendeu? Não negocie, não abra mão da sua fé. Tópico de número 2. Firmeza na fé diante do resultado incerto. Agora vai falar dos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha só que interessante. Ainda no livro de Daniel, lemos a história dos outros 3 amigos de Daniel. Está lá em Daniel capítulo de número 3. Mais uma vez o rei desafia os valores divinos, exigindo adoração para si como Senhor e Deus. Todos tinham que se prostrar e adorá-lo. Daniel capítulo 3, verso 6. Essa lei confrontava diretamente o primeiro e o segundo dos 10 mandamentos. Quando foram desafiados, não se prostraram e mesmo diante de uma segunda chance de escapar da fornalha, ficaram firmes e convictos de que estavam fazendo o que é certo, mesmo que isso implicasse a perda das suas vidas. Nos versículos 17 e 18, eles afirmam que, mesmo que a história acabasse ali, permaneceriam fiéis ao Senhor. Olha, esse, para mim, é um dos maiores testemunhos de fé da Bíblia, né? 3 jovens que estavam na corte da Babilônia, né? Com Nabucodonosor sendo rei, ameaçando a vida deles. Eles viram para Nabucodonosor e diz: nós não iremos nos ajoelhar diante da sua estátua, mesmo que Deus não nos salve da sua fornalha. Ponto. Eu fico muito impressionado hoje com a fraqueza dessa nossa fé, né? Qualquer coisa que nos ameace, a gente já abre mão. No início da igreja, os mártires, eles morriam sem negar a Jesus. As suas vidas não tinham valor para eles. O que valia era a sua comunhão com Deus e a sua vida em fidelidade. E Deus não vai querer menos do que isso. De mim e de você. Deus não mudou. Da mesma forma que ele requeria isso desses servos dele aqui, ele requer de mim e de você. Tá? Se você não está pronto para morrer pelo evangelho, você não está pronto para nada. A sua vida não vale mais do que o seu relacionamento com Deus, porque a sua vida depende desse relacionamento. Porque quem não tem relacionamento com Deus não está vivo. Existe, mas não está vivo. Está morto espiritualmente. A Bíblia diz isso, né? Então isso é inegociável, é inquestionável. Vamos lá para os 2 mandamentos, né, que o texto fez referência. Primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Ou seja,
eles não reconheciam outro Deus. Nem Nabucodonosor, nem suas estátuas, nem os deuses da Babilônia. Eles não existem. Né? O que é o monoteísmo? Nós só reconhecemos um Deus. Existem outros deuses? Não. Todos os outros são falsos. Todos os outros não existem. Nós só reconhecemos um Deus. Isso é monoteísmo. Tá? Se eu disser não, eu acredito que o Deus verdadeiro é o Deus da Bíblia, Yahvé. Se eu disser isso, então eu estou admitindo que existem outros. E se eu admito que existem outros, então eu sou politeísta. O monoteísta só reconhece uma divindade, um Deus. Todas as outras são falsas. Certo? Segundo mandamento. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Eles não quebraram nenhum dos dois. A vida deles estava em risco, mas eles não abriram mão daquilo que eles criam, né? E mantiveram-se fiéis. E nós sabemos o resultado, né? Continuando a leitura. Nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para nos salvar, nos livrar e impedir que o inimigo prevaleça contra nós. Mas também precisamos saber que ele pode não intervir naquele momento. Ao longo da história da igreja cristã primitiva, houve muitos testemunhos de milagres, quando homens e mulheres foram jogados aos leões, jogados em caldeirões ferventes, e ainda outros aprisionados e lançados no circo de Roma. A grande maioria morreu martirizado como fiéis testemunhas de Cristo. A palavra testemunha no grego é martíria, né? Ou mártir.